Olhe para os seus colegas de turma e se pergunte: o que te faz diferente das demais pessoas à sua volta? Somos todos iguais realmente perante a lei, como estabelece o artigo 5º da nossa Constituição? Ou, de fato, existem severas diferenças entre pessoas e pessoas? Esses e outros assuntos na nossa videoaula de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma videoaula. Hoje estamos fazendo uma videoaula de Sociologia para turmas do primeiro ano do ensino médio e o nosso assunto é diferentes ou desiguais. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Aqui estamos nós de volta, sobre o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e se opõe sem nenhum susto. Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM bronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariana ou no Xingu, por Belo Monte. Por toda vítima de cada enchente, de cada secadura e duradoura. Por todo escravo ou seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura. Por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem exclui quem crê num outro Deus. Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai os filhos seus. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Igualdade a todos, ok? E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Liberdade para os nossos. Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam. Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam. E aquele que não é títere é rebelde coração,
Vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação. Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado. E cada vítima de bullying indefesa. E cada transexual crucificada. E cada puta, cada travesti. E cada louco e cada craqueiro. E cada imigrante do Haiti. E cada quilombola liberadeiro. Pelo trabalhador sem moradia. Pelo sem terra e pelo sem trabalho. Pelos que passam séculos ao dia em condições que cansam pra caralho. Pela empregada que batalha como, tal como no sudeste o nordestino. E a órfã sem pais hétero nem homo. E a morta num aborto clandestino. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários, numa cascata de versos sociais e solidários. De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação. Por todo ser humano animal, tratado com desumana e maldade. Por todo ser da mata ou vegetal, que já foi abatido ou ainda há de. Por toda a pobre mãe de um inocente, executado em noite de chacina. Por todo preso, preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina. Pelo ativista de direitos perseguido, e o policial fudido igual quem ele é o Gema. Pelo neguinho da favela inibido de frequentar a praia de Ipanema. E pelo pobre que na dor padece de amor, de solidão ou de doença. E as presas da opressão de toda espécie. E todo aquele em quem ninguém mais pensa. E proclamamos que não se exclua ninguém, nem nada, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Dando a vida e a alma grande, um sentido que as expande. Cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença. As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa legião de excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação. Olhe para os seus colegas de turma e responda: o que te faz diferente deles? Caso você seja mulher e tenha olhado para um colega do sexo masculino, notou que uma das diferenças é o sexo. Ou então viu que a diferença está no modo de usar o cabelo, na forma de falar, no tom da pele, no bairro onde moram. Enfim, todos nós temos marcas que nos diferenciam dos outros. Mas ser diferente nos faz desiguais? Vamos refletir um pouco sobre como, em nossa sociedade, estas marcas de diferença se relacionam com o processo de construção de desigualdades.
Olha à sua volta. O mundo não é só o que você vê. Existem muitos sentimentos, desejos, emoções, lembranças que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. Este é um tijolo. Esta é uma parede. Uma parede com muitos outros tijolos. Tijolos que formam a mesma parede. O que é mais importante? O tijolo ou a parede? Quando nas relações sociais estas marcas nos diferenciam uns dos outros, produzem injustiças e desigualdades socialmente construídas, as chamamos de marcadores sociais da diferença. Você deve estar se perguntando: como construímos socialmente esta desigualdade baseada em marcas de diferença como gênero, classe social ou raça? Percebemos que em nossa sociedade, em vários momentos, há certa dificuldade em conviver com a diferença. O preconceito é uma manifestação dessa dificuldade. Quando, por exemplo, discriminamos o outro por ser diferente de mim. Assim, infelizmente, assistimos frequentemente no noticiário da TV casos de violência contra homossexuais, violência contra a mulher e manifestação de racismo contra negros ou nordestinos. A carreata de Jair Bolsonaro, os caras mostrando capim, oferecendo capim para a população que está mostrando uma bandeira vermelha. Veja o absurdo. Absurdo. Oferecendo capim. As pessoas acham engraçado isso. A senhora foi agora, pegou dedada, ofereceram dedada pra ela, pra atravessar a rua com a bandeirinha dela vermelha, uma velha, uma senhora, idosa. Veja a cara dos marginais. Olha a cara dos caras que estão fazendo isso. Eu sou Regina Ferreira, estou mostrando aí quem são os eleitores de Bolsonaro. Pense na cor da pele como um marcador social de diferença. Sabemos que o racismo e o preconceito contra os negros ainda persistem em nossa sociedade. Um dos exemplos de manifestação deste racismo é a desigualdade entre negros e brancos. Quando, de acordo com pesquisas, vemos que negros, a soma de pretos e pardos, têm menores graus de escolaridade. Logo, têm ocupações no mercado de trabalho com salários menores. Este é o resultado de um longo processo sócio-histórico de exclusão social. O Brasil é o quê? Um país racista. É a Preta Rara que tá falando isso, neném? É, mas não é só a Preta Rara, não. É a ONU. Se você for olhar a realidade a nível de desigualdade, 70% da população mais pobre no Brasil, que é a população que está em níveis de extrema pobreza, é negra. Desigualdade racial. A desigualdade social é um fenômeno mundial na sociedade contemporânea e é reflexo, entre muitas coisas, da má distribuição de renda. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Segundo a ONU, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Metade da população é negra, mas o negro tem 5 vezes mais chance de ser analfabeto que um branco. Tem que dar um jeito de se virar, porque muitas vezes não é todo mundo que tem oportunidade de ter uma educação de qualidade. A gente coloca a responsabilidade no indivíduo, eu acho que é muito cruel, em vez de entender que existe uma estrutura que não dá condições para que ele chegue em determinados espaços. A escola pública é um Estado, mas o que é o Estado brasileiro? Né? O que é o Estado brasileiro, se a gente for pensar? Historicamente, o que é a Constituição do Estado brasileiro e como as instituições se organizam? É um sistema de opressão que nega oportunidades a determinados grupos
por conta da sua cor de pele, né? Que o racismo estrutural, quando a gente está discutindo racismo estrutural, é chegar numa universidade e não ter alunos negros naquela universidade. É isso que a gente está falando. Por que não tem alunos negros aqui, sendo que a gente é a maioria na população? Nas mídias e nas redes sociais, fica evidente que as cotas são alvo de crítica. Realmente todos são iguais? Quem tem razão? Não é que seja agradável para um jovem ser cotista, não é agradável, mas não tem outro caminho, né? E as políticas afirmativas, especialmente de cotas raciais, elas estão dizendo por si só, né? Eu, infelizmente, não fui uma cotista, mas eu poderia ter sido, e aí, em vez de eu me formar com 35 anos, eu me formaria com 25 anos. Então, eu demorei 10 anos para conseguir sanar esse déficit na minha vida. Sweeter the present, whether it's a university degree or a high-paying corporate job, the more backlash there will be against a program that seems to be giving someone unfair advantage. But one thing that I would stress is that these programs look for talent. They want to cultivate excellence. They are not just letting in the unqualified because they happen to be black or because of their gender. That is not what they're designed to do. No ano que eu entrei, 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Então, se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai combater algo que a gente não admite que existe? Uma coisa eu falar, eu vou te dar a oportunidade de... Não, o que é isso? Não, é o meu direito que tem que ser garantido. É necessário que a branquitude se repense, que a branquitude se enxergue enquanto quem acumula poderes e não abre mão desses poderes. Por isso nos chamam de vitimista, por isso dizem que o nosso discurso é identitário ou de mimimi, né? Quando na realidade a gente está denunciando problemas graves da sociedade. A sociedade espera de nós, mulheres negras. É um recado. Fique no seu lugar. Não estude, não leia. Não estude, não leia. Não denuncie, não resista. É um recado. Mas a gente vai resistir. A gente faz isso há mais de 500 anos. O povo negro, as mulheres, os pobres, a gente sabe resistir. E nós não vamos nos calar! Nós não vamos! Vocês não vão nos calar! Não vão! Marielle! Falar dos negros, das mulheres, dos indígenas e dos nordestinos no Brasil, que têm suas narrativas apagadas sistematicamente, é falar da história do Brasil pelo olhar da maioria da população. É importante saber, a resistência pela cultura vale como um ato de resistir para existir. A cultura popular não é folclore. Na nossa sociedade, também há desigualdade de gêneros, que faz com que mulheres tenham salários menores que os homens no mercado de trabalho e sejam vítimas de violência doméstica, por exemplo. A desigualdade de gênero também é resultado de um longo processo sócio-histórico que sempre colocou as mulheres como sexo frágil e como a principal responsável pelo cuidado com a casa e com os filhos. A divisão desigual do trabalho doméstico, por exemplo, dificulta um grande número de mulheres terem ocupações com salários maiores, e esta dificuldade ainda é maior para as mulheres negras. Mulheres são plurais, são competentes, são extraordinárias. Elas nos inspiram, elas conquistam, elas fazem acontecer. Mas, ainda assim, o mundo está longe do ideal. O Brasil possui o segundo menor índice da América Latina de participação das mulheres na política. Apesar da maior presença no esporte ser feminina, mulheres aparecem em menos de 4% na televisão esportiva. E quando o assunto é alta liderança, as executivas ocupam menos de 7% das cadeiras nos conselhos das grandes empresas brasileiras. Como ainda é possível tamanha falta de igualdade?
Quando dizemos que mulheres são plurais e extraordinárias, queremos dizer que elas podem fazer a diferença. Angela Merkel já foi eleita a mulher mais poderosa do mundo pela Forbes. Elas podem atuar em qualquer área. Serena Williams é a tenista com o maior número de vitórias de todos os tempos. Elas podem liderar. Empresas Great Place to Work, presididas por mulheres, tiveram um crescimento no faturamento 3 vezes maior que a média geral. Se mulheres podem ser e fazer o que quiserem, por que a presença feminina ainda é baixa em diversas áreas? Precisamos mudar essa realidade. Lugar de mulher é na política, na ciência, no esporte, na liderança. Lugar de mulher é onde ela quiser. Como você pôde ver na aula de hoje, na verdade a nossa sociedade não é igualitária. Temos grandes diferenciações que vão desde a questão de gênero, ou seja, a questão de sexo, passando pela questão racial, onde existem realmente grandes discrepâncias financeiras, grandes discrepâncias sociais em relação à ocupação, a postos profissionais e sociais ocupados por brancos, pardos e negros, e também a questão econômica, porque existe a discriminação também financeira. De repente você sim, como muitos costumam afirmar, existem pessoas que não são negras, são até como nós diríamos popularmente brancas, mas que também são discriminadas pela questão financeira, por não terem tido, de repente, uma boa formação profissional e acadêmica, não terem tido boas oportunidades no mercado de trabalho, se encontram numa situação de vulnerabilidade financeira e, consequentemente, não têm as mesmas oportunidades e são discriminadas por essa condição financeira. Este é o indivíduo. Esta é uma sociedade. O que é mais importante, o indivíduo ou a sociedade? Dorme na cama. Mas dorme aqui? Em que lugar a senhora dorme? Aqui mesmo, dentro de casa. Aqui dentro de casa não tem cama e tudo, agora tá tudo desajeitado aqui. O mais bonitinho é esse. Pô, eu sou conformada com a minha vida. Eu só me serve aquela do meu destino. Meu destino foi esse. Ninguém pode tirar, não. Por isso que eu não tenho nada. E o que é que a pessoa espera depois de velha assim? É morrer, pra que riqueza? Importante que eu tô viva. Em busca de qualquer pessoa me ajudar. Quem não me ajudar, não ajude. Não, quero não. Poeiro nenhum, só Deus. Não quero ninguém comigo. O que é a solidão pra senhora? A solidão? É bom. Pra mim é bom. Eu cheguei aqui para fazer uma promessa de 25 anos, certo? E tenho 12 anos redondo. Vou lá, faço minha comida direitinho, depois eu vou lá dar um trato ali na área, vou buscar a minha água. O que eu faço para divertir? Tem divertimento doidado. Aqui nós temos mulher, que essas mulheres peladas não estão nem aí. Isso aí é só para alinhar a casinha, né? Então eu levo o negócio tem a televisão, eu tenho o meu Walkman, e tem minha cachorrinha, e tem as coisas para me divertir, tudo aqui. Então eu prefiro ficar, é melhor sozinho que me acompanhar. Mas eu gosto sempre assim. Mas existem várias outras paredes, feitas de muitos outros tijolos. E nem sempre o tijolo é o mais importante. Diante disso tudo, cabe aqui percebermos e confirmarmos a seguinte constatação: a sociedade é desigual. O país passa por uma grave crise econômica. O desemprego atinge 13 milhões de pessoas.
São milhões de famílias que estão vivendo grandes dificuldades. Então, o que justifica, numa situação como essa, que o Judiciário se sinta no direito de aprovar um aumento de mais de 16% nos seus próprios salários? Numa decisão recente, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a inclusão desse aumento no orçamento da União para o ano que vem, 2019. O salário de um ministro, que serve como teto para toda a carreira do Judiciário, passaria de 33 mil para mais de 39 mil reais por mês. Isso sem contar os benefícios extras. O Planeta Azul mostra nessa reportagem a realidade salarial do Judiciário brasileiro. Acompanhe. Você está escandalizado com os salários do Judiciário? Você acredita que é moralmente defensável que um juiz substituto na Bahia tenha recebido 3 milhões e meio de reais em apenas um mês? Ou que o colega dele no Tocantins receba 258 mil reais, quase 100 vezes mais do que a média da renda do brasileiro? O que dizer de uma juíza aposentada no Ceará, que ganhou 8 milhões e 200 mil reais em dezembro do ano passado? De norte a sul do país, os números mostram que a maioria esmagadora do Judiciário recebe acima do teto constitucional, fixado em R$ 33.763 reais. Tudo isso graças aos chamados benefícios adicionais, garantidos por lei e isentos de imposto. Um desses privilégios é o auxílio moradia. Metade dos juízes recebe o benefício, só que muitos deles têm imóvel próprio, na mesma cidade em que trabalham. A ajuda é legal, mas será que ela é moral? Como você viu, o Judiciário tem seus privilégios e ainda pode conseguir um novo aumento salarial de mais de 16%. Diante disso tudo, cabe aqui uma reflexão. Até que ponto você faz discriminação? Até que ponto você pratica a discriminação? Até que ponto realmente nós, sociedade brasileira, sendo nossa sociedade composta por um conjunto de grupos étnicos tão diverso, tão diferente, ainda assim consegue ser preconceituosa e fazer diferenciação entre grupos de pessoas? O objetivo da nossa aula é exatamente trazer à tona essa temática e fazer-nos perceber que esse não é um comportamento desejado. Conforme dizia uma propaganda que passava antigamente no noticiário, na Rede Brasil, na TV Brasil e outros canais por aí, a pergunta que se fazia a pessoas transeuntes nas ruas era: onde você guarda o seu racismo? E a constatação que se fazia no final da propaganda é: não guarde seu racismo, jogue fora. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Onde você guarda o seu racismo? Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Não guarde, jogue fora. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. O serviço não ficou bom, o patrão falou que ficou serviço de preto. Vou à praia e meus amigos sempre perguntam: pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Entrei num táxi com um amigo também negro e de repente o motorista estava encerrando o dia. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falaram: não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu
Nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas 3 auxiliares brancas quem era a professora. Eu evito ir para um shopping de terno preto porque logo posso ser confundido como segurança. Dei o cheque para ela olhou para mim e disse: não posso aceitar. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Então, que fique como uma reflexão para a nossa aula de hoje. Onde você guarda o seu racismo? Onde você guarda o seu preconceito? Onde você guarda conceitos que não são desejáveis? Onde você guarda conceitos de diferenciação social, se julgando melhor ou pior? Não guarde, jogue fora. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não, 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 não. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa com o estrondo de um trovão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não, é só ilusão, não, só pode ser ilusão. Esquadrão da morte não existe, Ku Klux Klan não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, lobisomem, horror, opressão. Não. Obrigado pela sua participação e até uma próxima aula.